Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 3. Aleluia. Nós vamos estar falando, pregando uma série de ministrações, não porque essa é a moda, mas é porque Deus tem dado um direcionamento para os pastores. Né? Deus tem dado, assim, como recomeçar. Né? Então, nós vamos fazer eu penso até que quem vai pregar na rede da família, principalmente na rede de celebração e rede da família, que acompanhasse essa série, querido, porque eu acho importante. E aí, se depois o líder falar com o líder, para que a gente possa, para dar direcionamento para os pastores acompanhar a série e pregar juntamente comigo essa série. Nós vamos estar falando sobre o poder da igreja, o relacionamento da igreja com o mundo e assim sucessivamente, amém? A importância da igreja, porque você deve vir ao templo, porque você é a igreja, né? E assim, aqui, usar um texto aqui no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 3, a palavra nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, diga Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diga Cristo. Diga mais forte, Cristo. Nós vamos estar falando de Cristo hoje. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escute com atenção. Vou ler na linguagem de hoje. Você foi escolhido desde a fundação do mundo. Vou repetir mais uma vez. Você foi escolhido desde a fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Versículo 5. Nos predestinou para Ele. Não é que você está predestinado a tudo que você passa. Você está predestinado para Ele como filho. Nos predestinou para Ele, já está dizendo, para Ele, exclusivamente para Ele. Para a adoção de filho. Quando se sente filho de Deus aí, diga eu. Diga eu sou filho de Deus. Filhos por meio de Jesus diga comigo, bem forte aí, vamos profetizar. Jesus o Cristo. Jesus, o Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, beneplácito significa autorizado, ou melhor dizendo, confiado, ou melhor dizendo, estabelecido, absolutamente dele e para ele, filhos, herdeiros. Em outro evangelho fala cordeiro. E essa predestinação aqui, queridos, ela foi dita e feita antes que houvesse dia, ou desde a fundação do mundo. No versículo 17, acompanhando o pensamento, leia comigo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, diga Cristo, o Pai da glória, vos conceda
espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. E coração tem olhos? Para saber de qual é a esperança de seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, diga glória a Deus, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, e acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 22 e 23. E por todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ou a igreja, deu a igreja como cabeça, a qual é o seu corpo, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Levante suas duas mãos e dê um forte aplauso ao nosso Cristo Jesus, que nos outorgou como filhos herdeiros, como adotados por Ele, o Cristo da nossa vida, o nosso Senhor e Redentor, o Salvador da humanidade, o nosso grande libertador, nos fez tão forte e tão poderoso nessa terra, que nós não mencionamos muitas das vezes esse poder que é em nós. Eu gostaria de falar nessa noite, queridos, da soberania de Deus e do poder da igreja. Vamos falar e profetizar nessa noite. Diga comigo: soberania de Deus. Diga aí: o poder da igreja. Diga: eu creio no soberano. Diga: que está sobre a minha vida. Diga: como igreja. Diga: eu creio que Ele me entregou as chaves do reino. Mais um aplauso a Ele. Bem-vindos. Aleluia. Bem-vindos ao novo tempo. Mais, vamos aplaudir. Bem-vindos ao novo tempo. Bem-vindos ao tempo de Deus, ao tempo do Senhor, da soberania dEle na nossa vida. Creio e acredito que Deus está nos levando como levou Israel pelo deserto. Só um poder soberano poderia fazer o que Ele fez no deserto com o seu povo. Só uma soberania, alguém que fosse superior à existência de qualquer nome na terra, a existência de qualquer principado, de qualquer potestade. Poderia realizar o que Deus realizou em meio ao deserto. Quantos conhecem o projeto de Deus no deserto? Diga amém. O projeto de Deus para a igreja sempre foi o seu destino
para levá-los a estar com Ele sentado nos lugares celestiais. Observando, queridos, aqui esse texto, eu fiquei maravilhado por causa da soberania. O que é soberania? Soberania é alguém que está acima de tudo, está acima de todos. Porque essa soberania descreve aqui nesse capítulo o poder do Cristo e o poder da igreja. O que Cristo fez em nossas vidas, ninguém faria. O que Jesus fez na sua vida, ninguém seria capaz. Só um poder superior poderia fazer o que Jesus fez na sua vida. O poder do soberano era dele, sempre foi dele, mas ele confiou a sua soberania ao Cristo. Quando Cristo padeceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, segundo o texto que nós lemos, ele ressuscitou dentre os mortos. E aí, ele tomou nas suas mãos o poder soberano. O poder soberano que havia só na mão do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Jesus efetuava uma cura, ele orava e falava com Deus e pedia a Deus. Quantos já leram isso na Bíblia? Tudo que Jesus realizava, ele falava com Deus, porque ele tinha um superior a ele. E ele pedia, disse: Pai, eu te peço, porque eu sei que você sempre tem me ouvido na oração da ressurreição de Lázaro. Nós falamos aqui, vez passada. Eu te peço, mas eu só te peço porque esses que estão aqui, para que eles creiam que nós somos um. Que o teu poder se manifesta em mim. E Jesus descreveu que ele só fazia aquilo que o Pai obrasse para ele. Ou seja, falasse a ele, diga, para executar aquilo que o soberano falou àquele que ele designou como Cristo da nossa vida, para nos libertar e nos fazer abençoados embaixo dos céus do sangue de Jesus. Versículo 3 diz que nós somos abençoados nos lugares celestiais em Cristologia, Cristo Jesus. Esse poder que foi liberado por Deus para Jesus, ele foi outorgado de uma forma de duas etapas. A primeira etapa é que Deus autorizou a Jesus a realizar os prodígios dos céus, realizar as obras de Deus, realizar os feitos de Deus. Alguém chegou e disse: Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou? Sua mãe ou seu pai? Ele disse: não. Isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado nele. E através de quem? Do próprio Jesus. E aí Jesus efetuava curas, milagres, prodígios. Ele saciava até a fome daqueles que tinham fome. Ele veio para os seus. Ele veio para a nação de Israel. Ele veio para os filhos legítimos. Mas até aqueles que não eram filhos legítimos, ele repartiu o seu pão. Ele deu a comer e a beber às multidões. Mas escute que eu vou falar a condição, porque o poder, ele só opera, ou ele só é efetuado quando ele é falado e dito da forma correta.
Porque a palavra de Deus diz assim: vocês oram, mas não recebem, porque não sabemos orar como convém. Sim ou não? Então existem códigos bíblicos que só o versículo que diz assim, versículo diz, que Ele nos daria espírito de sabedoria e de inteligência. Diga comigo: espírito de sabedoria, espírito de inteligência. Profetiza assim: está sobre a minha vida, porque os olhos do meu coração foram iluminados para que a glória dele se manifestasse em mim. E aí essa glória, como o céu aberto estava sobre a cabeça de Jesus, então tudo que Jesus mencionava em relação a efetuar bondade, cura, libertação na vida de alguém. Escute, eu estou falando aqui do Filho de Deus, que se tornou o nosso Cristo, que era chamado de Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Redentor, o Messias. Escute com atenção, por favor, porque, queridos, podemos exercer o poder se entendermos que a soberania de Deus tem um código. E aí nós vimos aqui, nesse texto, querido, essa rima de oração profética, para que se leia e se entenda que o Cristo que eu estou falando aqui para você, ele tinha a soberania a favor dele, porque ele foi designado, e porque ele cumpriu o seu chamado, o seu chamamento, e no seu chamamento, ele deveria não esquecer que tudo ele tinha que falar com o superior. Eu vou profetizar, se você acredita, vai acontecer. Mas lá no teu trabalho, lá no reduto do teu trabalho, no lugar onde você é estabelecido, tem um filho de Deus ali. E a palavra de Deus diz que você será cabeça e vai sair da cauda. Você deixará de ser governado e vai governar. Quantos recebem, diga amém. Nesse exato momento está acontecendo um milagre a teu favor. Se é que você está entendendo. Está acontecendo algo no reino do Espírito ao teu favor. Uma unção poderosa, profética, está sendo liberada aqui da palavra que sai desse altar, direto para a sua vida, dizendo: o soberano, o Deus soberano, vai usar aquela pessoa que está sobre a tua vida, para te abençoar, porque lá no primeiro versículo, no versículo 3, está dizendo que Deus já nos abençoou. Deus já me abençoou. Só quem acredita, abre a tua boca, diga alguma coisa e recebe, porque o Senhor vai fazer isso na sua vida. Jesus acreditava divinamente naquilo que ele foi designado: efetuar a cura, efetuar a libertação, efetuar milagres e resolver problemas na vida das pessoas. Diga comigo: o meu Cristo tinha um superior. Diga bem forte, querido, que é para ver se a palavra entra. Diga: o meu Cristo tinha um superior. No reino de Deus, irmãos, só funciona assim. Não adianta nós fazermos com nossas mãos. Leia Zacarias capítulo 14. Leia. Não é pela minha força, não é pela tua força, mas é pela força do Espírito dele, que há na igreja, que tem o poder. Isso é
Isso é um código genético, bíblico, poderoso. Jesus foi multiplicar o pão. Ele poderia ter multiplicado se levantar o pão e dar graça. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Mas ele pegou o pão e deu graça. Ele levantou o pão, o Cristo Redentor, o poderoso, levantou o pão e disse: soberano é o Senhor. Transforma, sacia esse povo que está com fome. Mas olha a quantidade de pão. Por tu ser soberano, eu venho a ti. E aí o soberano diz amém. E quando o soberano diz amém, ele pega o pão e dá aos discípulos. Ele pegou o pão e deu aos discípulos. Preste atenção, porque isso aqui, querido, isso é revelação pura. Ele vos dará espírito de revelação. Você só consegue ter uma revelação aqui na igreja, ou aonde você estiver ouvindo a palavra, se você estiver com seus ouvidos espirituais ligados, abertos, para entender uma revelação que Deus quer passar para você, ou trazer para você, para ir de encontro à tua necessidade, ou para aquilo que você está dando, ou uma resposta para as tuas orações. Porque você está aqui, ouvindo essa palavra, não está recebendo da mesma forma como o teu irmão está recebendo, porque a revelação, querida, ela é específica para cada um de nós. Deus está falando com você de um jeito e com aquele outro de um outro jeito. Mas sabe qual é a nossa debilidade? É que nós não estamos treinados para isso. Ouvir a voz de Deus. Ele vos dará um espírito de sabedoria, de revelar. Quando Deus fala conosco através de alguém, uma palavra só nos traz a grande revelação. Pastor Roberto, qual foi a palavra que você ministrou aqui no altar quando você começou? Você falou do quê? Do nome soberano de Deus. Eu falei, confirmou minha palavra. Confirmou a palavra que sai da boca de Deus. Pão que nos alimenta. É aqui, queridos, que você recebe uma palavra de revelação para a sua vida. Seja sábio. Diga essa pessoa que está na sua frente ou atrás: seja sábio. Seja sábio, porque Deus está te dando revelação. Deus está te dando uma. Diga comigo: o reino de Deus só funciona com soberania. O que é isso? Alguém que está acima de mim. Quem era Jesus? Jesus era o Cristo, o Redentor. Aí Cristo vem, olha só, querido. Pega uma cadeira, senta na cadeira. Chama um discípulo, chama Pedro. Vai lavar os pés. Sabe o que Cristo estava dizendo? Eu me humilho para você, Pedro. Que coisa louca, né, irmão? O Cristo lavar os pés de Pedro. Ah, mas eu não vou fazer isso não. Deus me livre. Olha, a ignorância é tão grande que uns tempos atrás, conheci um presbítero, que era pastor mesmo que presbítero, chamaram ele para distribuir a ceia. Tinha diáconos. Escute, queridos. Olha a ignorância. Diga: Senhor, tira toda a ignorância da minha vida, Senhor. Me dá sabedoria, revelação. Sabedoria, revelação. Ele disse assim, ele se sentiu humilhado.
e disse, eu era presbítero na época, você acredita que me colocaram para distribuir a ceia? Eu achei uma humilhação ter me colocado para distribuir a ceia. E eu, também ignorante, fiz assim. Falei, meu Deus, distribuir a ceia? Que ignorância. É a coisa mais fantástica dessa terra. Servir a noiva do Cordeiro de Deus, do nosso Cristo, do nosso Redentor, aquela que vai palmilhar os céus e sentar nos lugares celestiais com Ele. É uma grande honra. Que maravilha poder estar aqui ouvindo a palavra. E a Bíblia diz, feliz, bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra. Se você está entendendo, diga alguma coisa. Se você está recebendo alguma revelação de Deus aí na sua casa, diga aleluia, diga glória a Deus e receba espírito de sabedoria e espírito de revelação para você viver o novo de Deus, uma nova vida na sua vida, novos horizontes, novas estratégias, novo tempo. Tempo de revelação, tempo de sabedoria. Olha, Deus me deu sabedoria para me realizar as suas obras. Deus me deu revelação para que eu fosse conduzido por Ele. Olha o poder do soberano vindo sobre a terra, visitar a sua criação de uma forma tremenda, palpável, diante dos olhos das pessoas. Ele revelar a sua soberania em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Mas escute, queridos, o Cristo que nós lemos aqui e que nós aqui estamos defendendo e até damos o brado para Ele, o Cristo da nossa vida, esse mesmo Cristo que nós estamos profetizando e falando aqui, o grande, poderoso, o profeta de Israel, ele viveu como servo diante do soberano e disse, na oração modelo, Pai nosso que está no céu. Comigo, vamos lá. Santificado seja o teu nome. Vamos lá, querido. Vê a nós. Vê a nós. Bora mais forte. Vê a nós. Seja feito. Assim na terra. Meu Deus. O que eu estou fazendo com esse poder que Ele transferiu à igreja? Versículo, escute, a esse nome está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não somente no presente século, na época, mas também no vindouro. Esse poder soberano estaria sobre o Cristo. Esse Cristo, e por todas as coisas debaixo dos pés. Depois de executar a sua missão, Ele colocou os principados, as potestades, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Escute o que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério. Potestades e demônios estão embaixo dos pés de Jesus. O texto que fala. Muitas das vezes nós falamos essas coisas sem inteligência e sabedoria.
mas Deus nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Muita gente abre a boca e diz assim: o diabo está embaixo dos meus pés. Leia capítulo 6 de Efésios. Para o diabo estar embaixo dos seus pés, você tem que ter aquele currículo. É por isso, queridos, que nós precisamos ter sabedoria e a revelação no que falamos, no que pregamos, no que anunciamos. Porque o mesmo Cristo que eu estou falando aqui, ele recebeu todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, depois que ele ressurgiu dos mortos. Agora ele se torna soberano, porque agora a morte não poderia detê-lo, ou antes não poderia detê-lo, mas o Cristo agora estava glorificado. Ele não estava como humano, então ele ainda não estava soberano, porque ele morreu. E a profecia diz que ele ia ressuscitar, mas morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. A profecia diz que ele haveria de ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, agora ele recebe o troféu. Agora Deus diz para ele: agora é entregue a você todo o poder, toda a autoridade que há nos céus, na terra e embaixo da terra. Aí o mesmo Cristo vem a Pedro, vem a igreja que estava reunida, resumindo, estava reunida, chegou, olhou para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus temos aqui nessa noite? Diga amém. Ele disse: foi-me dado todo o poder. Agora ele era o quê? Soberano. O nosso Cristo se tornou soberano. Agora ele não é somente um libertador. Agora ele é o Cristo. Ele foi provado e aprovado, e por isso ele recebeu o poder soberano. Disse: agora eu tenho todo o poder. Eu quero dizer que o teu Cristo tem o todo o poder. Os homens podem ter os seus poderes na empresa, no trabalho onde você está. O teu chefe pode mandar em ti, pode te humilhar, pode fazer um monte de coisa contra a sua vida, pode até lhe expulsar do emprego, pode lhe dar as contas, pode fazer tudo o que quiser contra a sua vida, e você muitas das vezes até ser envergonhado. Mas eu quero dizer que o teu Cristo também lhe deu poder nessa terra. A igreja tem o poder. Quantos recebem? Diga amém. Eu estou dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, que sou eu e você, temos o poder. Agora nós temos o poder. O Cristo ressuscitado disse: você agora tem o poder, porque você é o corpo. Eu sou a cabeça, mas você é o corpo. O que você ligar aqui na terra, pode ter a certeza que vai ser ligado nos céus. Eu favoreço a minha igreja, dizendo que as portas do inferno pode vir tentação, pode vir luta, pode vir perseguição, mas não prevalecerá contra a minha igreja. Quem é igreja coisa, aplauda Jesus, dê grito de júbilo, porque você tem o poder. Diga: eu tenho poder. Diga: eu tenho poder. Vamos lá, querido, por favor, me ajuda. Eu tenho o poder. Diga bem forte: eu tenho o poder. Sabe o que é gostoso, querido, de ouvir a palavra? É isso aqui, ó. Escute. Eu falei: e pôs todas as coisas debaixo dos seus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu aí a igreja. Ele pegou todo o poder, aleluia. Escute, queridos, olhe para cá, por favor. Receba
de revelação. Diga comigo, sabedoria e revelação. Diga, a sabedoria vai fazer com que eu faça a escolha certa. Diga, a revelação eu vou receber de Deus a coisa certa. Vamos dar uma aplauso a Jesus por isso? Receba essa palavra profética. Sabedoria para fazer uma boa escolha. Revelação para fazer a coisa certa. Foi isso que o meu Cristo e o teu Cristo teve. Ele teve a sabedoria de quê? De servir, de ser servo, de ser obediente até a morte. Sabedoria, inteligência e a revelação dele é que ele se tornaria soberano sobre os principados, sobre as potestades, sobre todos os reis da época, todos os reis, Nero, todos os reis da época, dos tempos bíblicos, até dos tempos bíblicos passados, dos tempos bíblicos presentes, da era de Jesus e do porvir, ele se tornaria soberano sobre todo nome, sobre o nome de Jesus, todos estariam abaixo do seu governo. Olhe para cá, não perca isso. A pandemia que veio sobre o Brasil tem duas alternativas: vontade divina ou vontade permissiva. Qual é a revelação que você tem? Aí você vai olhar para a Bíblia e vai olhar para o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Princípio de dores. Diga comigo, dores. A igreja haveria de passar o quê? Por tribular. Isso é dores. Passar por tribulação, sentir dores. O que o apóstolo Paulo ensina dizendo: em meio, escute para dar glória a Deus com vigor, com alegria. Em a pandemia, em meio aos principados, em meio às potestades, em meio ao vir, em meio às tribulações, quem nos separará da tribulação? Será angústia. Quem nos separará da tribulação? Será angústia, será perseguição, será a nudez, será o perigo, será a espada. Em meio a todas essas coisas, eu e você somos mais do que vencedores em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Cadê a igreja? Em Cristo. Quem é a ovelha, por favor? Em Cristo, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E a igreja dê brado de glória a Deus. Diga aleluia. Em meio dores, isso não significa que a igreja perdeu o poder e a identidade. Isso não significa que a igreja anulou o poder de Deus na vida dela. O texto diz que ele otorgou essa autoridade à igreja. Esse reduto aqui, agora nesse momento, você que está me ouvindo lá do outro lado e vai ouvir depois, esse reduto aqui, alguém pode falar contra, alguém pode dizer ao contrário do que eu vou falar, mas esse reduto aqui, depois da sua casa, é estar na casa de Deus ouvindo a palavra, porque quem é sábio e inteligente ouve a palavra, e quem ouve a palavra recebe revelação.
Quem recebe revelação de Deus, recebe um rema, recebe uma palavra, e ele vai ser direcionado pelo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia fala. O meu povo, os meus filhos serão guiados pela minha palavra. Luz para os meus pés é a tua palavra. Não estou dizendo, querido, que você tem que se socar dentro de uma igreja, mas escute, a pandemia vai acabar. Está na hora de redefinir a sua vida. Redefina a sua vida. Se você um dia era muito fiel nos cultos, na célula, no trabalho, na igreja, volte a fazer isso, querido, e faça com excelência. Se você era um ótimo discípulo, seja melhor do que você era. Se você amava fazer célula, volte a amar. Use a sua inteligência, receba a revelação, porque aquilo que você faz para Deus, você não pode imaginar o que Ele pode fazer para a sua vida. Não é uma troca de favor, mas quem trabalha para o reino de Deus não se esquece dele. Uma outra questão que está abaixo ou está em nós e precisa ser exercitado, com a nossa fidelidade na obra, no trabalho de Deus, as contribuições à casa do Eterno. Você pode definir hoje uma palavra de direcionamento para a sua vida, ou você pode ouvir simplesmente essa palavra e deixar com que ela passe para o outro lado, ou que ela não entre na sua vida. Mas a minha Bíblia diz aqui, que nós lemos, que Ele iluminou o nosso coração e nos deu olhos. Você está me ouvindo, mas você está recebendo a palavra no seu coração. E a minha Bíblia diz que a boca só pode falar o que estiver repleto no seu coração. Então receba mais uma revelação de Deus para a sua vida. O seu coração tem olhos. Agora, para onde está esse olhar? Aonde está esse foco? Onde está focado o teu coração? O meu coração está focado nos meus estudos. Amém. O meu coração está focado na minha faculdade. Amém. O meu coração está focado no meu progresso, da minha vida social, da minha vida sentimental, seja a área que for da sua vida. Mas se estiver focado no teu Cristo, todas essas demais coisas te serão acrescentadas, diz o Senhor. E se você crê e recebe, diga alguma coisa em nome de Jesus e dê um aplauso a Ele. O seu coração tem olhos. Olhe bem, tire dos seus olhos todo o embaraço que está impedindo a sua visão enxergar. Quanto tempo de crente você tem? Você vai dizer: eu tenho 10 anos, 5 anos, mas ainda você não acertou. É porque talvez esse olhar que Deus te deu do coração não esteja nele. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Eu deixo essa palavra, essa reflexão semanal para a sua vida. Reflita que Deus nos deu o poder. E o que nós estamos fazendo com esse poder? O poder soberano de Deus fez o que fez, chegou onde chegou. Agora Ele deu a igreja, e Ele nos deu olhos e nos deu poder. E o que nós estamos fazendo com esse poder? Semana que vem nós falaremos
e daremos continuidade dessa palavra. Que Deus em Cristo te... Versículo 3. Com todas as sortes de bênçãos, redefine a sua vida. Todas as sortes de bênçãos nos céus da tua cabeça, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E a igreja dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Uma semana de bênção sobre a tua vida. Eu quero nessa noite, querido, perguntar aqui se tem alguém que nessa noite queira se render ao Cristo que eu acabei de falar. O Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Ele está aqui. Ele está presente aqui nesse lugar. Fique de pé, igreja do Senhor. Eu gostaria de conhecer você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Eu desejo orar pela sua vida. Você que ainda não definiu a sua vida, ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, ainda não teve essa experiência de caminhar. Talvez você seja ouvinte, você vem à igreja, você ouve a palavra, mas muitas das vezes você não consegue entender. É porque te falta espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero convidar você a vir aqui à frente e entregar a sua vida para Jesus. Pode vir. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus. Aleluia. Tem mais pessoas aqui nessa que querem entregar a sua vida a Jesus, confessar a Jesus. Você vinha à igreja, você é de alguma célula, mas você ainda não fez uma decisão com o teu Cristo. Hoje é dia de salvação. Hoje Jesus quer entrar na sua vida. Faça uma forcinha, saia do seu lugar, querido, e vem aqui nessa noite entregar a tua vida para Cristo Jesus. Eu te convido nessa noite a você fazer parte da família de Deus e entregar a sua vida para Jesus. Tem mais alguém? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tem mais alguém?